começa a absorver esse conhecimento. Olá, seja muito bem-vindo ao Centro de Formação Teológica Saber. Esse é o nosso canal, o canal onde nós falamos sobre teologia. Nós tratamos aqui das coisas do alto. Deixa eu te dar já uma introdução de tudo. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do movimento da Rua Azusa, de tudo que aconteceu. Nós fizemos um grande resumão aqui para trazer esse conhecimento até você. Eu quero desde já te pedir para seguir a gente, para acompanhar o nosso trabalho, para curtir as nossas postagens, para nos apoiar. Nós não fazemos isso por dinheiro, fazemos isso por legado. E o nosso maior legado é o ensino. O nosso maior legado é deixar a você e a todos que nos veem o conhecimento livre de amarras da religiosidade, ou de placa, ou de igreja XYZ. Esse é o nosso maior legado, esse é o nosso maior desejo. Desde já eu já quero começar fazendo uma recapitulação do vídeo número 1, da parte número 1, lembrando que tudo que aconteceu na Rua Azusa antecedeu-se por conta de uma insatisfação das pessoas que estavam tendo em torno do chamado esfriamento, e foi-se entendido que precisava-se de uma nova bênção, de uma nova situação. Por isso é que houve esta vontade. Depois entendeu-se que o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do dom de línguas, poderia ser esta segunda bênção. E aí passou-se a entender a situação neste formato. Vamos buscar mais isso. Só que isso teve alguns precursores, e é sobre eles que nós vamos falar hoje. Quem são os precursores deste movimento da Rua Azusa, os precursores diretos deste movimento? Onde surgiu isso? Fica comigo. Os precursores Charles Parham e a escola de Topeka, onde ele estudou. Deixa eu te contar um detalhe importante. No meio da segregação racial americana, esse Charles Parham, alguns alunos nessas escolas, aqueles que sofriam com o segregacionismo racial, não podiam assistir aula dentro da sala de aula, tinham que ficar na porta, tinham que ficar no corredor. Então ele Parham funda o Bethel Bible School em Topeka, Kansas. Ele desafiou seus alunos a estudarem o livro dos Atos dos Apóstolos. Olha que interessante. Algo como que ele jogou a fagulha e o fogo pegou. No sentido de que ele jogou a fagulha, jogou a curiosidade, falou, olha, no livro do Atos tem um modelo de como surgiu o cristianismo, e tem um modelo que confronta esse esfriamento que nós estamos vivendo aqui. Pronto, isso foi suficiente para os alunos buscarem. Ele desafiou seus alunos a estudarem o livro dos Atos e responderem, no livro dos Atos, qual a evidência de um mergulhar, de deixar transbordar o Espírito Santo. Qual seria a evidência de que isso tinha acontecido na vida do ser humano? Falar em línguas. E ele usa Atos como base, como fundamento único para essa situação. Note que este é o único ou mais evidente fundamento de que o dom de línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo. No dia 1º de janeiro de 1901, uma jovem chamada Agnes Osman recebeu uma oração e começou a falar em línguas, considerada por Parham como a restauração da experiência apostólica, a restauração daquilo que a igreja tinha vivido séculos atrás lá no Pentecostes. E
a partir daí esta coisa foi tomando corpo. Alguns traçam como um estopim teológico e espiritual que influenciou diretamente o movimento da Rua Azusa anos depois. Bom, o movimento da Rua Azusa tem um personagem principal, o qual nós vamos tratar agora. Chamava-se William Joseph Seymour, ou William J. Seymour, que nasce em 2 de maio de 1870 em Louisiana. Seymour era filho de ex-escravos. Ele cresce num ambiente de lavoura, mas de extrema pobreza e discriminação racial. Buscando fugir disso, deste racismo exacerbado que existia no sul, ele vai migrar para o norte e eventualmente ele vai se envolver com igrejas do chamado movimento de santidade, né? Que era o Holiness Movement. Seymour estuda, aonde ele vai parar? Ele vai parar justamente nessa escola de Charles Parham que estava patrocinando o estudo e a prática do Atos 2. Entende? E é aí que começa a coisa a acontecer. Por quê? Porque o Seymour começa a se interessar por esse assunto. Começa a entender mais desse assunto, começa a buscar saber desse assunto. E quando ele começa a absorver esse conhecimento, ele se torna um defensor. Ele se torna um defensor deste chamado novo batismo que nós falamos no vídeo anterior. Ele se torna um defensor. E uma vez que ele se torna um defensor, ele começa a introjetar isso nos lugares por onde passava. E obviamente, tendo como pano de fundo o falar em línguas como evidência deste batismo. Vocês estão me entendendo? Seymour, em 1906, é convidado para pregar numa igreja de negros em Los Angeles. A igreja Missão Nazarena, pastoreada por Julia Hutchins. Apesar de pregar a doutrina do batismo com o Espírito Santo com evidências de línguas, foi proibido de retornar naquele local. Ele não podia mais ficar naquela igreja, porque alguns membros da congregação ficaram profundamente tocados, e isso causou uma série de problemas para a liderança naquele momento. Então eles o convidaram para continuar os encontros em uma casa de Bonnie Brae Street. Aliás, esse é o nome da rua. Uma casa na rua Bonnie Brae Street, número 214, a casa de Edward Lee. Posteriormente, de Richard Asbury, se tornaria o ponto de pregação e o ponto de start disso. Eu escrevi aqui porque são muitos nomes, eu queria trazer esses nomes para vocês, então eu preferi escrever para ficar mais fácil. O que acontece? Ele não continua pregando naquela igreja, ele não pode pregar na primeira igreja que ele veio, que eu acabei de falar, que é a Missão Nazarena, mas ele é convidado para a casa de Richard Asbury. E aí, nesse instante, esta casa torna-se um ponto de pregação. Várias vezes ele indo, várias vezes ele retornando a esta casa. Lembre que nós estamos falando de J. Seymour. Ele passa a pregar regularmente nessa casa, e nós sabemos que Seymour já era alguém que acreditava neste segundo batismo, nesta segunda bênção, com evidência de falar em línguas. Lembre-se que ele não foi bem aceito em alguns locais, em outros ele foi à casa desse Edward Lee. No próximo vídeo nós vamos te contar tudo que aconteceu a partir daí, a partir dele ter começado
pregar na casa de Eduardo Lee. Deixa eu te fazer um convite rápido. Segue a gente aqui, curte a gente. Te vejo no próximo vídeo da série O Avivamento da Rua Azul.